e para mim o presidente dos Estados Unidos deveria agir com firmeza com uma segunda onda de sanções para que entendam a seriedade do que isso possa significar. Mas de forma alguma se havia falado anteriormente sobre esse plano de Diosdado. Eu sinceramente acredito que por trás da sua pergunta ainda exista um poder de fogo suficiente sob a força-tarefa Southern Spear. Lembre-se de que aqui precisam haver algumas pausas de um determinado tempo para evitar uma possível justificativa de impeachment por parte dos democratas. Veja bem, se eu estiver realmente certo, acredito que poderemos observar uma pressão militar significativa. Aqui está o meu convidado para esta segunda parte do programa, o comandante Jesus Romero, ex-subdiretor de inteligência das Forças Navais do Comando Sul. Comandante Romero, onde o senhor está? Um forte abraço, bem-vindo novamente. Muito bem, Miguel Ângelo, para mim é sempre um prazer, um abraço de volta também. Já vamos falar sobre o livro que foi publicado, temos aqui a capa do livro e, além disso, sem nenhum tipo de constrangimento, é interessantíssimo, é o segredo sobre o tema dos narcos submarinos e outros detalhes muito importantes para compreender tudo o que esteve em jogo nos últimos anos no Caribe. E claro que daqui nós vamos recomendar e vamos recomendar todos esses dias e vamos procurar e vamos ler e vamos comentar. Mas veja, comandante, o senhor reagiu a uma das declarações recentes de Diosdado Cabello em sua coletiva de imprensa das segundas-feiras ao meio-dia, quando sobre o tema dos presos políticos disse: essas liberações fazem parte de um gesto humanitário que já havia sido adotado pelo presidente Nicolás Maduro, mas em todo caso é nossa contribuição para a reconciliação nacional. E acho que sua mensagem era, no mínimo, para ele, ameaçadora para ele, porque parece que não está cumprindo. Por que o senhor acha que se deve responder dessa forma? Bem, primeiro porque é preciso enfrentá-lo, porque ele é um valentão e tem que ser exposto publicamente. Esse senhor pensa que não está ao alcance das exigências que o presidente Trump colocou à sua frente. Não apenas o presidente Donald Trump, mas toda a estratégia de política externa dos Estados Unidos ao enviar o principal representante da administração do presidente Trump e dos Estados Unidos, que não é nada mais nada menos do que o atual diretor de inteligência da CIA, que esteve presente na Venezuela para respaldar todas as exigências que o próprio presidente colocou. E que esse sujeito venha agora dizer publicamente que não vai deixar ninguém sair, até que finalmente existam as condições exatas que ele mesmo determina. Porque essas não são as condições que Delcy mencionou. Aqui, em nenhum momento, Delcy estabeleceu como condição que concedessem a devida liberdade aos reféns políticos, porque é isso que eles são. Não são presos políticos, são reféns. Mas sabe por que isso me incomoda particularmente? Porque é exatamente dessa mesma maneira que este senhor mencionado sempre agiu e se comportou com os outros reféns políticos, incluindo pessoas de muitos e diversos países diferentes. De todo o mundo, incluindo cidadãos norte-americanos e, para mim, o presidente dos Estados Unidos, deveria agir com firmeza com uma segunda onda de sanções para que entendam a seriedade do que isso possa significar. Essa falta de cumprimento com a mensagem que enviou o presidente dos Estados Unidos. Segundo os movimentos militares no Caribe, o presidente Trump havia dito que não iriam desmobilizar a Operação Lança do Sul. O comandante Romero acredita que estão, digamos, logística e militarmente plenamente dadas as condições para uma segunda onda? Pois bem, deixe-me começar com isso. Sim, a Venezuela não aceitou as condições que podemos ver, porque acredito firmemente que existam outros fatores, mas há algumas em particular que acho que estão causando preocupação para a administração do presidente Trump.
Uma delas é que na Venezuela é fundamental que exista estabilidade e segurança para os investimentos em petróleo por parte de empresas norte-americanas. E isso não foi levado adiante, porque ficou muito evidente para todos nós que o próprio governo dos Estados Unidos da América teve que emitir um alerta de segurança urgente para garantir que os norte-americanos não estivessem entrando, ou que saíssem da Venezuela o mais rápido possível, devido a essas graves ameaças de matar cidadãos americanos na Venezuela. Este ponto que estamos vendo agora é, eu acredito, o mais preocupante de todos. E o segundo aspecto importante agora é que Delcy Rodrigues não veio a público desmentir o comentário polêmico de Diosdado Cabello, que afirmou o seguinte: aqui estamos preparando a saída dos reféns políticos quando decidirmos que é a hora certa de fazê-lo. Mas de forma alguma se havia falado anteriormente sobre esse plano de Diosdado. Eu sinceramente acredito que por trás da sua pergunta ainda exista um poder de fogo suficiente sob a força-tarefa Southern Spear para executar uma segunda onda para conseguir atingir o alvo Diosdado. Cabello? O que é tiro ao alvo para Diosdado? Cabello? Levá-lo à justiça? Levar consigo? Ou qualquer outra coisa? Que a justiça seja decidida pelo divino. E através da decisão que tomar o presidente Trump. Certo. Comandante, veja, o que exatamente é que podemos saber todos nós? Poderia o senhor Radcliffe, o diretor da agência CIA, ter dito algo a Delcy Rodrigues nessa visita que foi simultânea? Nada mais, nada menos do que com o encontro entre Maria Corina Machado e o presidente Trump em Washington. Isso foi uma medida tomada de propósito. Por um lado, o presidente Trump, em um determinado momento, tinha chegado a fazer um comentário de que supostamente Delcy iria viajar para Washington para se reunir com o próprio presidente Trump. E o que vimos foi uma jogada magistral por parte do governo norte-americano, quando, em vez de se reunir com o presidente Trump, reuniu-se nada mais nada menos que com o diretor da CIA. E não se trata apenas de uma visita cordial. É uma visita oficial para exigir que sejam plenamente cumpridas as demandas norte-americanas para estabilizar a Venezuela. Tudo para realizar eleições livres na Venezuela e para libertar todos os reféns políticos. Eu acredito que 2 desses pontos ainda não foram cumpridos e acho que o presidente dos Estados Unidos pode estar ficando cada vez mais frustrado. E, por outro lado, quero que o público compreenda perfeitamente esta questão. Não se deve pensar de maneira alguma que a visita tenha sido minimizada ou subestimada. De Maria Corina Machado à Casa Branca. Eu percebo que há pessoas que procuram pelo em ovo, que procuram sempre o quinto pé do gato, para dizer que se não entrou pela porta da frente, que se não subiu pelas escadas, que se não foram vistos aqui. Bem, a realidade, a evidência direta, é que Maria Corina Machado foi recebida no Salão Oval. Espaço onde se recebem os chefes de Estado. E sabemos disso porque vimos na foto, porque a Casa Branca também disse isso. E não acredito que o papel, a proeminência que Maria Corina conquistou perante a Casa Branca tenha sido minimizado de forma alguma. Acho que isso precisa ser colocado no contexto adequado para que eles entendam a diferença entre a visita do diretor da CIA à Venezuela e a visita de Maria Corina Machado à Casa Branca. Atenção, senhor comandante Romero. Em termos de termos, sabemos que esta é uma decisão que o presidente Trump tomará, certo? Mas, quando analisamos a questão sob a perspectiva do tempo, avaliando esse incômodo que você percebe na administração Trump, por não atender a 2 das 3 principais demandas, de que maneira você enxerga a possibilidade da transição em si? Em relação à organização,
podemos considerar que já está tudo efetivamente pronto e organizado? Quanto à substituição de Delcy Rodrigues e seus companheiros, sorridentes em Miraflores sobre a união perfeita, incluindo Diosdado Cabello e Jorge Rodrigues. Bem, vou dizer algo forte aqui. Eu não acredito que a visita do diretor da CIA à Venezuela tenha sido, de alguma forma, para fazê-los se sentirem bem. Acredito firmemente que o diretor da CIA enfatizou certas linhas vermelhas, das quais os Estados Unidos não pretendem abrir mão em nenhum momento, e que poderiam de outra forma ser mal interpretadas ou não cumpridas sem ações punitivas contra o regime venezuelano. Tenho certeza de que essa foi a conversa que aconteceu. Caso o atual regime venha a realizar uma transição política efetiva, acredito firmemente que enquanto existirem 3 polos que ainda não pensam em comum no bem, não só da Venezuela, mas também no bem individual de cada um deles, os Estados Unidos não os reconhecerão formalmente como um governo legítimo. Acredito que estejam interpretando de forma equivocada a boa-fé demonstrada pelo governo do presidente Trump. Além disso, um ponto adicional relevante para solidificar esta posição é que de forma alguma foram encerradas as operações sob o título 50. E o presidente Trump certamente vai jogar essa carta estratégica no exato momento em que julgar necessário. E não necessariamente, desta vez em uma segunda onda, seriam ataques por parte de aviões. Eu suponho que isso poderia ser uma salva de diversas dezenas de mísseis de cruzeiro, do tipo Tomahawk. Ok. O senhor acredita, comandante Romero, que após esta visita à Casa Branca, ao Salão Oval, à sala de jantar e a outras dependências, as relações entre os nossos países mudarão de fato? A equipe do presidente Trump tem um valor muito pessoal para ele. Também, né? De Maria Carolina Machado e estava com a senhora Wales. Lá o chefe de gabinete e com JD. Vance e Marco Rubio, isto é, com a alta cúpula, certo? Quem faltou ali foi Pete Hegseth, o secretário de guerra, que talvez estivesse ocupado com outra coisa, né? Mas o senhor acredita que realmente nas determinações, avaliações e decisões que a Casa Branca tomar agora que eles têm um número de telefone? Em um outro desdobramento importante, segundo o que foi divulgado pelo jornal ABC da Espanha, está sendo efetivamente levada em consideração a opinião e a análise detalhada da própria Maria Corina Machado? Veja, eu acho que é preciso colocar um elemento adicional em contexto aqui. Acho que quando o público, especialmente o público venezuelano, em que existem diversos setores, há quem diga que de forma alguma o presidente Trump teria tomado, esta é a palavra de Maria Corina, ou a oposição que oferece a oposição compartilhada pelo próprio Hermundo González e Maria Corina Machado. Quero que as pessoas compreendam que quando o presidente dos Estados Unidos decidiu realizar essa operação militar, foi para atender plenamente aos interesses estratégicos norte-americanos, em 2 objetivos: interromper o fluxo de narcotráfico direcionado aos Estados Unidos. E o outro era neutralizar as atividades ilícitas dos cartéis. Na parte referente à Venezuela, foi realizada a execução de capturar Nicolás Maduro para os Estados Unidos. E aí está a evidência. Mas uma coisa me chama a atenção. Acho que as pessoas pensaram que isso, no dia 3 de janeiro, levaria à mudança de regime na Venezuela. E eu, desde o início, disse que isso não seria possível. Porque sem que existam garantias de que pudesse haver uma oposição na Venezuela, com uma parte quantitativa do setor militar para proteger, para assegurar, para fazer cumprir a Constituição da Venezuela, nem mesmo o próprio Jesus Cristo teria entrado na Venezuela para conseguir realizar essa mudança de regime.
quando há setores que pensam que os Estados Unidos não concordavam com Maria Corina Machado, estão completamente enganados. Mas outra coisa é que acho que precisam compreender que quando os Estados Unidos realizaram essa operação sob o título 50, não era possível realizar uma mudança de regime ao mesmo tempo, porque isso seria uma violação. O título 50 seria uma violação dos poderes de guerra dos Estados Unidos, pois estaria promovendo uma mudança de regime, o que não podia ser feito. No entanto, no presente momento, como já foi suspensa a punição ao regime da Venezuela, o presidente preserva integralmente a prerrogativa e a faculdade de poder realizar uma segunda e robusta onda estratégica de punição por parte de todo o estamento militar. Mas a outra parte é que agora sim ele tem a faculdade de tentar realizar algum tipo de mudança de regime. E podemos observar como essa campanha organizada foi conduzindo passo a passo para garantir que esses passos importantes possam seguir adiante. Por que agora sim ele teria essa faculdade? Desculpe, me perdi no caminho. Aconteceu algo que eu não entendi? Por que agora sim ele teria essa faculdade? Vamos ver, eu entendo o que aconteceu no Congresso. No Congresso... Bem, porque você deve se lembrar que o presidente Trump enviou o secretário de Estado ao Congresso para tratar dos poderes do presidente e o notificou formalmente sobre as medidas que pretendia tomar. Pois bem, é importante notar que essas ações foram devidamente executadas. As operações militares foram conduzidas sob as diretrizes do título 50 e há uma pausa. Lembre-se de que aqui precisam haver algumas pausas de um determinado tempo para evitar uma possível justificativa de impeachment por parte dos democratas. Veja bem, se eu estiver realmente certo, acredito que poderemos observar uma pressão militar significativa. Mais ou menos no início da primeira semana de fevereiro. Tenho quase certeza de que, após 30 dias desde a última operação militar na Venezuela, acho que poderíamos ver um aumento nas intensas ações militares e na pressão, caso o regime não atenda às exigências determinadas. Ok. Permita-me fazer uma pausa de 5 segundos. Acabei de conversar com alguém que é muito respeitado, não só na Colômbia, mas em toda a vasta comunidade global. Parece que a gente se vê em todo lugar, né? Uma jornalista muito conceituada da famosa revista Semana, que acabou de chegar, me contou da região do Catatumbo, uma região quente do narcotráfico. Não é? E dessa conversa vou extrair várias perguntas para você. Então, por favor, só 5 segundos. Vocês me acompanham de volta em 5 segundos. Entrevista, voltamos já.